Mecanismos das reações orgânicas, aula 3. Vamos ver aqui os intermediários das reações orgânicas. Como intermediários, podemos cair em 3 casos: íons, carbocátions ou carboânions, e espécies que possuem elétrons em falta, que buscam elétrons, que são os radicais livres, porém não possuem carga. Veja que intermediários que possuem cargas são chamados de carboíons, carbocátions, quando possuem carga positiva sobre um carbono, e carboânions ou carbânions quando possuem a carga negativa sobre um determinado carbono. Em 1920, começaram os primeiros indícios sobre a existência destes intermediários, mas ninguém conseguia provar. Por quê? Porque os carbocátions, carboânions e mesmo os radicais livres possuem uma vida muito curta. Portanto, foi muito difícil de isolar essas espécies e então dizer, olha aqui, elas existem. Foi só em 1962 que o cientista conseguiu então, com sua equipe, preparar cátions alquila mais estáveis e então conseguiu fazer uma publicação mostrando, olha aqui, eles existem, olha aqui um carbocátion. Ficou provado então que essas espécies de vida muito curta fazem parte do mecanismo de muitas reações. Não se trata aqui de átomos de carbono com cargas parciais, porque uma coisa é o átomo de carbono dentro de uma molécula onde ele está ligado a um elemento mais ou menos eletronegativo do que ele. Então você vai ter ali uma ligação polar e um átomo vai ficar parcialmente positivo e o outro parcialmente negativo. Não é disso que nós estamos falando quando falamos em carboíons, carbocátion e carboânion. Estamos falando aqui de verdadeiros íons. Veja, então nós estamos falando daquela espécie química onde houve rompimento de uma ligação. Portanto, o átomo de carbono que ficou carregado, ou ele perdeu o elétron e ficou positivo, aí é um carbocátion, ou ele ganhou o elétron e ficou negativo, aí é um carboânion. São espécies de vida muito curta, como já foi falado, e possuem geometria plana triangular, ou seja, os átomos de carbono num carbocátion, por exemplo, eles vão ocupar como que os vértices de um triângulo, tudo isso no mesmo plano. Não teremos um carbono mais adiante, um carbono no plano anterior. São de duração muito curta, espécies que duram muito pouco, frações de segundo. Porém, elas são decisivas na velocidade daquela reação onde elas estão presentes. Veja bem, formar um carbocátion ou carboânion é algo que leva bastante tempo relativamente aos tempos de reação química. A duração de um carbocátion é pequena, porém, o tempo para formá-lo é alto, a energia necessária para formá-lo é alta, e isso faz com que a etapa de formação dos carbocátions seja uma etapa de elevada energia de ativação, uma etapa mais lenta e, portanto, definidora da velocidade da reação. Reações de substituições e eliminações ocorrem com o intermediário carbocátion.
e tem, portanto, esta limitação em suas velocidades. Na formação dos carbocátions existe muito consumo de energia, é uma etapa muito endotérmica. Você precisa retirar muito calor do meio para que a reação ocorra. Vamos considerar aqui a ligação entre carbono e um átomo de elemento halogênio. Se houver o rompimento desta ligação, o halogênio mais eletronegativo leva com ele o par de elétrons, deixando o carbono com ausência de um elétron que ele perde aqui nesta ligação. Quando um átomo perde elétron, ele fica positivo, vira um cátion. Toda a estrutura vai sofrer com essa perda, vai na realidade distribuir essa carga positiva. Mas nós costumamos dizer que este carbono ficou positivo. Veja que estou representando aqui apenas a ligação entre o carbono, que vai sofrer o rompimento da ligação, com o halogênio. Mas esse carbono terá ligado a ele, muitas vezes, muitos outros carbonos. Haverá aqui toda uma cadeia carbônica grande. Isto é um carbocátion. Falaremos em carboânions quando, veja que aqui M não significa necessariamente metal. Quando um elemento menos eletronegativo do que o carbono estiver ligado a ele, no rompimento o carbono mais eletronegativo vai levar com ele o par de elétrons, então vai ficar com um elétron do átomo que estará perdendo. Este carbono, neste caso, ficará negativo. Toda a estrutura que está ligada nele, que eu não estou mostrando aqui, então vai adquirir juntamente com ele uma carga negativa. Nós dizemos então que temos um carboânion. Vamos analisar aqui a estabilidade destes íons. Vamos olhar para os carbocátions. Repare, um carbocátion é uma estrutura onde há um carbono com carga positiva. Este lembre-se, o carbono faz 4 ligações. Uma ele perdeu, foi rompida. Normalmente esta ligação, quando é rompida e o carbono fica positivo, é porque era com um elemento halogênio. Muito bem, o carbono rompeu uma ligação e disso veio uma carga positiva. Mas ele tinha outras 3 ligações. Essas 3 poderiam ser com 3 hidrogênios, com 2 hidrogênios e uma cadeia carbônica. Ele poderia ter 2 cadeias carbônicas e um hidrogênio, ou 3 cadeias carbônicas ligadas a ele. Veja, grupos orgânicos que possuem ligação entre carbonos, apenas ligações simples entre carbonos, é o que a gente chama de grupos alquila, que representamos por R. Grupos alquila têm a tendência de empurrar elétrons para cima do carbono ao qual eles estão ligados. Então imagine, aqui você tem uma carga positiva. Isso desestabiliza uma molécula. Uma carga, seja positiva ou negativa, concentrada num ponto da molécula, desestabiliza a molécula. Se você tiver doadores de elétrons para um cara que está positivo, isso vai dar uma estabilizada. Por quê? Porque vai dar uma neutralizada na carga positiva. 3 doadores de elétrons é quase como se essa carga não tivesse mais aqui. Quase como. Agora, apenas 2, então a estabilização já é um pouco menor. Apenas um doador de elétron, a estabilização já é bem menor. Quando você não tem nenhum grupo alquila, então nem existe estabilização. Por isso a estabilidade, entenda por estabilidade quanto tempo esse negócio consegue durar. E é importante numa reação química que precisa desse cara que ele tenha alguma estabilidade, para a reação ter o tempo necessário para acontecer. Então veja, onde que tem maior estabilidade o carbocátion? Quanto maior for o número de grupos alquila ligados a ele. Portanto, carbocátions terciários são mais estáveis que os secundários, que são mais estáveis que os primários, que são mais estáveis, por sua vez, do que a metila.
carboânions já vão ter essa questão da estabilidade ao contrário, porque haverá uma carga negativa no carbono central. Então, doadores de elétrons, doadores de cargas negativas só vão aumentar a desestabilização. Então, quando você está lidando com carboânions, você deve pensar exatamente no contrário. E quero indicar principalmente para você aprofundar nesse assunto, o livro Química Orgânica dos Solomons, lá no volume 1. Este livro trará para você toda a matéria que você precisa para você superar a química orgânica, para você se aprofundar um pouco mais, e é um livro com uma didática muito boa. Um bom estudo para você!